dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A Festa Literária Internacional de Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, terminou ontem. E um sucesso garantido foi uma programação reservada para a garotada, a Flipzona, evento voltado para atrair o público jovem para a literatura. Basta olhar para a plateia que é fácil perceber o público atraído pela Flip. Classe média alta, cerca de 50 anos com nível universitário. Um recorte bem pequeno, pouco representativo da população brasileira. Para este diretor de uma escola municipal de Paraty, crianças e adultos já estão, de alguma maneira, contemplados pelo evento. Mas ele ainda acha que a Flip precisa investir mais no público jovem. Ainda há essa separação, infelizmente. Essa segregação ainda existe por conta da desigualdade que existe, até mesmo intelectual. De fato, há uma distância grande entre a qualidade do debate que acontece aqui na tenda principal da Flip e o nível de leitura não só da população de Paraty, mas dos brasileiros de uma maneira geral. Do outro lado do rio, a Flipinha cumpre o papel de incentivar os primeiros passos no caminho das letras. Mas como é que essa travessia acontece? Quando o público mais jovem passa a acompanhar o que rola na margem do lado de cá. A Flipzona, evento voltado especificamente para os jovens, talvez seja essa ponte entre os dois lados do evento. Leandro Leocádio é escritor e coordenador da Flipzona. Para ele, o espaço cumpre o papel de conectar os dois lados da Flip. Realmente havia um abismo, né? Tinha a Flipinha, as crianças, os pais trazendo as suas crianças, os seus filhos, e a Flip realmente bem acadêmica, ela tem um peso, né? E o jovem fica perdido ali, mas eu não sou criança, mas eu também não estou entendendo o que esses caras estão falando. Então é uma forma de integrar, sim. A educação básica no Brasil não avançou como deveria nos últimos anos. A conclusão é do movimento Todos pela Educação, que desde 2006 monitora o ensino no país. Depois de 30 anos sem estudar, Walter voltou à sala de aula. Ele faz o ensino fundamental em uma escola de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Quando era mais jovem, deixou de ir à escola para trabalhar. Foi padeiro e zelador, mas o sonho mesmo é ser professor de português. Nunca é tarde para aprender, né? Buscar o que eu não consegui pegar no passado, né? Nesta sala de aula, a maioria dos alunos tem mais de 40 anos de idade e eles não concluíram ainda o ensino médio. E essa realidade é bastante comum no Brasil. Apenas 54% dos jovens com até 19 anos de idade concluíram o ensino médio na idade considerada adequada. O levantamento foi feito em 2013. Garantir que todos os jovens concluam o ensino médio antes dos 20 anos é uma das metas lançadas em 2006 pelo movimento Todos pela Educação. Esse objetivo deve ser cumprido até 2022, junto às outras metas. A organização estabelece que 100% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estejam na escola. Todas as crianças sejam plenamente alfabetizadas até os 8 anos. Todos os alunos têm um aprendizado adequado ao ano que estudam e que os investimentos em educação sejam ampliados e bem geridos. O levantamento mostra que a educação no Brasil não avançou como deveria nos últimos anos. Para o movimento Todos pela Educação, a situação atual do ensino médio é uma consequência de problemas que vêm desde o ensino básico. Ensino fundamental e médio são responsabilidade dos municípios e estados. O quadro pode melhorar, mas para isso é preciso dar atenção aos alunos mais pobres, que são os que têm os piores desempenhos. Claro que a gente tem que garantir para todos os alunos brasileiros uma educação de qualidade. Mas para as crianças e jovens mais pobres, a gente tem que dar além disso. A gente tem que dar ainda mais, é preciso um esforço ainda maior para tirá-los do ciclo de exclusão e pobreza que eles vivem há gerações.
O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União as novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre deste ano. O programa financia as mensalidades de cursos superiores em instituições particulares. As mudanças só vão valer para os próximos contratos. Os cursos com notas 5 e 4 no MEC terão mais vagas nesta segunda edição. As áreas de engenharias, saúde e formação de professores, como licenciatura, serão prioritárias. Também terão preferência os estudantes matriculados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal. As instituições participantes vão oferecer 5% de desconto sobre a mensalidade para quem tiver contrato com o FIES. Nesta segunda edição, para participar do programa, foi definido um novo teto de renda familiar mensal por pessoa, até 2 salários mínimos e meio. O estudante também precisa ter tirado, no mínimo, 450 pontos no Enem e não ter zerado a prova de redação. As inscrições vão ser feitas exclusivamente pela internet no site fiesseleção.mec.gov.br. Forno, fogão, geladeira, televisão. Então, vamos revisar os sinais? Forno, fogão, geladeira, televisão. Você vai conhecer agora uma história emocionante. Um exemplo de como uma oportunidade de estudar pode fazer toda a diferença na vida de uma criança, mesmo que ela venha depois dos 10 anos de idade. Há pouco mais de um ano, esta imagem do menino Douglas Mateus, com a mochila nas costas, a caminho do colégio, era algo que não existia. Ele não tinha certidão de nascimento e a avó que criava o neto achava que sem o documento não seria possível fazer a matrícula em uma escola pública. Douglas foi descoberto por uma equipe do projeto Aluno Presente, na Prefeitura do Rio. O menino, com 12 anos, já tinha sido alfabetizado em casa e agora está no 5º ano do ensino fundamental. Para Douglas, estudar era um sonho que foi realizado. Antigamente eu não podia estudar e ver meus amigos indo para a escola, me dava um sentimento de tristeza, de ficar pelos cantos chorando. Eu era feliz, mas agora eu sou mais, porque eu posso estar na escola estudando, posso ter meus documentos que eu não tinha antigamente. O desempenho de Douglas surpreendeu a diretora da escola. Ele é um exemplo de aluno, dedicação, de garra, de força. Enche a gente de orgulho desde o primeiro dia que ele chegou aqui até hoje. Agora Douglas pretende recuperar o tempo perdido e não pensa mais em largar os estudos. Eu penso continuar estudando, fazer um curso quando acabar meus estudos e também tentar no futebol, porque eu gosto muito de futebol. Mas se não for os planos de Deus de ser um jogador de futebol, eu posso ser uma coisa melhor que isso, que Deus pode me dar. Eu posso estudar, fazer uma faculdade, ser um policial, outras coisas aí. O objetivo do projeto Aluno Presente é justamente identificar esses jovens e criar condições para que eles estudem normalmente. O lugar de criança é na escola, a criança tem direito à educação, não é um favor que se está fazendo, a gente está buscando e dando um direito a essas crianças. Apesar do esforço do poder público, em todo o Brasil, cerca de 3.700.000 crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos permanecem fora da escola. Esse número chamou a atenção do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que lançou a campanha Fora da Escola Não Pode. A busca ativa envolve não só mapear onde estão essas crianças, mas também conhecer os motivos por que elas estão fora da escola e trabalhar em cima desses motivos. E esse trabalho, novamente, só pode acontecer, só pode ter bons resultados se acontecer de forma intersetorial. Todo cidadão é responsável pela educação das crianças. Qualquer cidadão. Não é só o professor. As famílias, o empresário, os meios de comunicação, os próprios adolescentes. Na Grécia Antiga, o revezamento da tocha era feito pelos mensageiros que viajavam pelas cidades
anunciando a data dos Jogos. Atualmente, a tocha percorre a Grécia até chegar à capital, Atenas, de onde é transportada para a cidade sede da Olimpíada, dando continuidade a uma história de 2.900 anos. O revezamento da tocha foi realizado pela primeira vez nos Jogos de Berlim, na Alemanha, em 1936, com a chama sendo acesa em Olímpia, na Grécia, e transportada até a capital alemã. Sob o regime nazista, a Alemanha tentava se unir à tradição clássica grega, 3 anos antes de invadir a Polônia e dar início à Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito entre 1939 e 1945, as competições foram interrompidas. A Olimpíada voltou a ser realizada em 1948 na cidade de Londres. Naquela edição dos Jogos, a chama olímpica trouxe a mensagem da paz. Desde então, a cada 4 anos, a chama leva o espírito olímpico aos países sede dos Jogos. A tocha ganha cara nova a cada edição, mas mantém o papel de unir a tradição da antiguidade clássica ao mundo contemporâneo. Mesma função que desempenha nos Jogos de Inverno. Em Sochi, no ano passado, por exemplo, o revezamento passou inclusive pela Estação Espacial Internacional. Em 2016, a tocha olímpica do Rio também vai fazer parte dessa história. Depois de ser acesa em uma cerimônia em Olímpia, na Grécia, ela vai ser levada para Atenas, de onde parte para o Brasil. No dia 5 de agosto, a tocha chegará ao estádio do Maracanã para acender a pira olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos do Rio. O Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.